Olá, tudo bem? Estamos de volta com o estudo da nossa lição. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. É sempre um privilégio abrir a palavra de Deus e permitir, que Ele nos mostre aquilo que Ele quer que nós compreendamos através da sua palavra. Nós estudaremos juntos, nas próximas 13 semanas, uma temática muito importante, que é o tema central do nosso estudo, que é o grande conflito. E se Deus quiser, nós estaremos aqui toda semana, colocando um vídeo por semana, com resumo da semana. Então a ideia é todo sábado colocar o resumo daquela semana que vai se iniciar. Então hoje é dia 29 de março, estou gravando aqui a lição que nós vamos colocar amanhã, que é quando vai iniciar o estudo da semana seguinte, o estudo da semana. E se Deus quiser, então nós estaremos aqui nas próximas 13 semanas, colocando um vídeo por semana, com resumo da semana, para a gente já estar aí com esse resumo inicial, para podermos já fazer essas primeiras reflexões sobre o estudo da lição daquela semana. Então, o tema central, o grande conflito. O tema do título da lição número 1 é a guerra por trás de todas as guerras. Bem, então nós sabemos que estamos num contexto mundial de conflitos. A história da humanidade, ela traz diversos conflitos. Atualmente nós temos os mais famosos, que é a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, diversos conflitos no Oriente Médio, e tantos outros conflitos no mundo, mas nós vamos aqui entender que há uma guerra, há um conflito por trás de todas essas guerras. Há um grande conflito por trás de todos esses conflitos. É isso que é importante nós entendermos. Então há um conflito que explica toda a história da humanidade, tudo aquilo que a humanidade já passou, o nosso presente, o momento em que estamos inseridos, e o nosso futuro. Então isso é importante. O grande conflito entre o bem e o mal explica a nossa história, explica o nosso contexto e vai explicar também o nosso futuro. Por isso que é importante nós estudarmos o grande conflito. Bem, é evidente que nós precisamos entender, dentro desse grande conflito, a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, vai dizer assim o seguinte, 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bem, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. É interessante que o amor, ele deve ser recíproco, Deus, ele é amor. Deus ama. Deus, ele exala amor. E é claro que esse amor, ele tem que ser recíproco, do Criador para a sua criatura. Mas ele não pode ser forçado. Ele não pode ser imposto por lei. Deus, ele não cria uma lei que obriga as suas criaturas a amá-lo. Ele não faz isso. Até porque, se ele fizesse isso, ele estaria provando que ele não nos ama. Ele estaria comprovando que ele não é amor. Porque o amor, ele não acontece dessa forma. Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, e é um texto que a introdução da lição ela nos traz, diz assim: só o amor desperta o amor. Então, o amor desperta o amor. Não posso obrigar esse amor a acontecer, porque não é mais amor. Então, ele não vai despertar o amor. É interessante uma sequência que ainda na introdução da lição ela traz para a gente, que diz assim, negar o poder de escolha é destruir a capacidade de amar. E destruir a capacidade de amar é erradicar, ou seja, é eliminar a possibilidade de ser feliz. Interessante, Então, negar o poder de escolha é destruir a capacidade de amar. Então, quando eu nego o poder de escolha de alguém, eu estou negando a capacidade de amar, porque amar é uma escolha. Não tem como você amar sem você poder escolher amar. Se você está sendo obrigado a amar, se é uma imposição legal, se é uma obrigação por algum motivo, não tem como amar. Porque amar é uma escolha. Então, você negar o poder de escolha, você destrói a capacidade de amar. E quando você destrói a capacidade de amar, você está eliminando qualquer possibilidade de ser feliz. Ou seja, a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Nós vimos isso aqui em 1 João. E como a essência de Deus é amor, ele
ele, né, concede a capacidade de escolha para que a sua criatura possa também escolher amá-lo e assim existir a possibilidade de ser feliz. Então nós conseguimos perceber que a essência de Deus é amor e o objetivo de Deus é ver as suas criaturas felizes. É isso, né? Essa é a conclusão que eu consigo tirar desses textos aqui, dessa ideia inicial. Deus é amor, é a sua essência, e o seu objetivo é ver as suas criaturas felizes. E é importantíssimo nós entendermos isso quando a gente trata do grande conflito. Quando a gente fala do grande conflito, né, como nós vamos abordar nessas próximas 13 semanas, a lição de hoje é apenas uma introdução, nós precisamos entender que Deus ele é amor e quer nos ver felizes. Daniel, você está repetindo isso o tempo inteiro. Sim, estou repetindo isso, porque isso é fundamental. Nós vamos ter escolhas erradas, escolhas equivocadas nesse grande conflito, e nós vamos perceber que as nossas decisões, a nossa escolha, ela é fundamental para o nosso futuro, para o que vai acontecer conosco no futuro, e nós vamos tomar decisões erradas, escolhas equivocadas, se nós não compreendermos que a essência de Deus é amor e de que o seu objetivo é nos ver felizes. Nós vamos tomar decisões erradas se essa ideia não estiver fixa na nossa mente. Essa compreensão tem que ser, né, completa. Nós precisamos realmente aprender isso em nosso coração, de forma que nós não esqueçamos disso em momento algum. Porque se nós esquecermos de que a essência de Deus é amor, vou falar de novo, a essência de Deus é amor, e o seu objetivo é nos fazer felizes, se nós esquecermos disso, nós vamos tomar escolhas erradas, ter escolhas equivocadas, e isso vai ser fundamental para o nosso final, para o nosso futuro. Então, não esqueçamos disso, para podermos, então, entrarmos aqui na questão propriamente dita do grande conflito. Mas essa ideia inicial ela é extremamente importante para começarmos essa temática do grande conflito. Não esqueça disso, então. Bem, na sequência, nós vamos falar o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, e aí vamos ali ver realmente uma batalha acontecendo. Uma batalha acontecendo no céu. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, mas nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bem, uma peleja no céu, uma guerra no céu. Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus anjos. Satanás e seus anjos não prevalecem, né? Ou seja, são derrotados e são expulsos do céu. É isso que acontece, né? Então nós temos aqui literalmente um conflito ali, uma batalha, né? Se houve contato físico, de qual forma foi, não sei, mas dá a entender que eles não foram convidados a se retirarem do céu, eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos. Não sei de que forma, né? Se Deus ele cria ali um campo de força ali que vai expulsando Satanás e seus anjos, eu não sei de que forma, a gente vê ali no próprio verso 4 do capítulo 12, né, que dá a entender que 1/3 dos anjos foram expulsos, né, com Satanás. Então não sei, né, se 1/3 foi expulso, cada 2 anjos pegou um anjo rebelde e expulsou, não sei como foi, mas foram expulsos. Houve uma batalha e eles foram expulsos. Mas aí a pergunta que pode surgir é a seguinte: não, tudo bem, houve batalha, eles foram expulsos, mas onde que surgiu ali literalmente o mal? A gente vê que houve essa guerra, houve esse conflito, né, que Satanás foi expulso com seus anjos, mas onde que surge realmente o mal? Qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal? Qual é a origem do pecado? Ezequiel vai nos ajudar a compreender a origem do mal, onde se originou o mal. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao verso 15, vai dizer o seguinte para a gente. 28, verso 12, a gente tem que entender, primeiramente, né?
Esse texto, né, traz aqui sobre a profecia contra o rei de Tiro. Se você for ler aqui do 28, né, desde o verso 1 até o verso 19 de Ezequiel. Mas é interessante nós percebermos que, em determinado momento, parece que Ezequiel ele desvia um pouco a atenção, né, do rei de Tiro, né, que você vai ver que foi um rei soberbo, né, um rei orgulhoso. Ele desvia um pouco a atenção para trazer quem era, né, que realmente estava por trás desse orgulho, né? Onde se originou esse orgulho? Onde se originou essa soberba, né, essa vontade de ser um maior? Né? Você vê que Ezequiel ele desvia um pouco a atenção de Tiro de fato, né, do rei de Tiro de fato, e leva a entendermos, né, quem está por trás, né, desse orgulho. E aí no verso 12 ao verso 15, vai dizer o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, zafira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, e te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Você vê, não está falando do rei de Tiro aqui, né? Porque o rei de Tiro não tinha isso nessas coisas aqui, não está relacionado ao rei de Tiro. Evidentemente não está relacionado ao rei de Tiro isso aqui. Não é ele, né? Mas está falando quem está por trás disso tudo, né? No verso 14, do capítulo 28, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então veja, era perfeito. Era um ser perfeito, um ser criado. Era tudo perfeito, desde que surgiu, né? Desde que achou iniquidade em ti. Isaías vai trazer uma ideia muito semelhante quando ele aborda aqui a profecia, né? Na verdade não a profecia, mas um hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Perceba que Isaías, da mesma forma, ele está tratando do orgulho do rei de Babilônia, da soberba do rei de Babilônia, e em determinado ponto ele desvia o foco do rei de Babilônia para trazer, da mesma maneira que Ezequiel, para trazer quem está por trás daquele orgulho, né? Onde que surgiu aquilo, onde que surgiu aquele orgulho, vontade de ser maior, a vontade de ser maior do que todos, onde que surgiu? Isaías 14, verso 12 a 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que esses textos, eles são fundamentais para nós entendermos a origem do mal, a origem do orgulho, a origem dessa soberba, né, esse desejo de ser maior do que o próprio Altíssimo. Então, eles tratam, né, aqui, né, do orgulho do rei de Tiro, do orgulho do rei de Babilônia, né, mas eles desviam o foco, né, os profetas eles desviam um pouco o foco, né, do ser humano de fato, para trazer quem está por trás disso, quem está por trás desse orgulho, onde que surgiu esse orgulho? Num ser perfeito, né, que habitava um lugar perfeito, que foi feito de forma perfeita e que de repente, né, existe a iniquidade nele. De repente, ele começa a desejar ser maior que o Altíssimo. E esse desejo, né, passa a governá-lo. E ele passa a contaminar os outros seres celestiais, tentando fazer com que eles entendessem que o governo de Deus não era justo, porque ele queria ser maior. Então, perceba que esses versos são fundamentais para entendermos a origem do mal. São fundamentais na Bíblia, esses versos, para entendermos a origem do mal. Entendemos aonde se originou. É claro que, mas por que se originou o mal? Será que
né, um ser perfeito, né, Lúcifer, né, um ser angelical. Será que ele realmente não foi ali feito, não tinha um certo defeito nele? Será que quando Deus criou ele não criou com um certo defeito porque ele queria resolver ali ser maior que Deus? Porque o mal ia acontecer ali a partir dele? Veja que Deus, ele cria, né, ele cria as suas criaturas com algo muito importante, que é a capacidade de raciocinar e a capacidade de tomar decisões. Porque Deus é amor, e o amor tem que ser uma escolha. O amor tem que ser uma escolha. Então Deus, ele capacita as suas criaturas, né? No caso ali os anjos, né? As criaturas celestiais. Vamos ver que aqui na Terra, né, os seres humanos, eles são criados da mesma forma, com a capacidade de raciocinar e a capacidade de tomar decisões. Então veja que como que surgiu o mal dentro de Lúcifer? Não sei, mas em algum momento ele pensou que poderia ser maior que Deus, poderia tomar o lugar de Deus, e decidiu alimentar essa ideia, né? E decidiu ser governado por essa ideia. Então, ele raciocinou aquilo que surgiu na mente dele e ele decidiu ser governado por essa ideia, né? Decidiu ser governado pelo orgulho. Ele escolheu, porque, pensa comigo, eu não sei, talvez, se algum outro anjo, antes de Lúcifer, talvez poderia ter passado na mente desse outro anjo algo parecido, mas esse outro anjo, ele usa a sua capacidade de raciocinar e raciocina, né, o seguinte, não. Então, assim, veio à mente do anjo o seguinte, você pode ser maior que Deus. Não sei se aconteceu isso, mas vamos supor que tenha acontecido isso. Você pode ser maior que Deus. Mas ele raciocina assim, não, mas a maneira que está aqui é tudo perfeito. Então não, do jeito que está é perfeito. É melhor que continue do jeito que está, porque do jeito que está é perfeito. Entenda que às vezes veio na mente dele algo parecido, ele usa o seu poder de raciocinar, raciocina e toma a decisão de que do jeito que está é perfeito. Não vou me rebelar. Não vou fazer nada. Não, porque do jeito que está é perfeito. Do jeito que está é perfeito. O amor de Deus é perfeito. E ele escolhe continuar amando a Deus. Ou seja, esse ser, se é que isso aconteceu em algum outro anjo, né? Se é que esse pensamento veio em algum outro anjo, esse anjo não pecou, não teria pecado. Porque veio alguma ideia sobre, mas ele raciocinou e tomou a sua decisão de, não, do jeito que está é perfeito, eu vou continuar do jeito que está. Não faz sentido nenhum, do jeito que está é perfeito. Olha que beleza, né? Mas Lúcifer não. De alguma maneira vem essa ideia, esse pensamento, e ele decide ser governado por esse orgulho. E ele decide se rebelar contra Deus e contamina outros anjos, como nós vimos lá em Apocalipse 14, né? Basicamente um terço foi contaminado e foi expulso do céu, após aquela batalha que nós lemos ali no capítulo 14, verso 7 ao verso 9 de Apocalipse 12. Bem, e aí, continuando, então, veja que dentro desse grande conflito, algo muito importante existe: o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Cada um vai tomar a decisão de que lado vai ficar. A partir do entendimento, né? A partir do entendimento do que é bom e do que é mal, cada um vai decidir, cada um vai escolher. Então, o livre-arbítrio é fundamental. A gente vê que Deus, em seu infinito amor, ele busca, antes de expulsar Lúcifer com os seus anjos, ele busca, ali de alguma forma, fazer Lúcifer desistir dessa rebelião. Mas Lúcifer, ele decide ser governado por esse orgulho e escolhe continuar se rebelando contra Deus. Então, nós percebemos que o pecado é a rebelião declarada contra Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer, a rebelião declarada contra Deus, contra o governo perfeito de Deus, que lembra, é um Deus que ama e quer ver as suas criaturas felizes. Ele se rebela, ele quer mostrar um Deus que é tirano, que não existe. Ele quer mostrar um Deus que não ama, que não existe. Ele quer mostrar um Deus que não quer ver suas criaturas felizes, que não existe. Mas ele é governado pelo orgulho, pela vontade de ser maior que o Altíssimo, de tomar a posição do Altíssimo, e ele se rebela contra Deus. E essa rebelião, então, é o pecado de Lúcifer, essa rebelião declarada
contra Deus. Então, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos pecando. Nós pecamos quando decidimos nos rebelar contra Deus, porque muitas vezes você pode ter dúvidas, ter questionamentos, acontece, ainda mais no mundo que nós vivemos, no mundo de pecado, né? E acontece. Mas quando nós raciocinamos e decidimos nos rebelar contra Deus, né, e aí nós estamos pecando. E aí a resistência de Lúcifer, né, à misericórdia de Deus, a resistência de Lúcifer ao amor de Deus, né, fez com que ele e os seus anjos tivessem que ser expulsos do céu. Não tinha mais lugar para eles ali. Né? Eles resistiram ao amor de Deus, eles resistiram à misericórdia de Deus, e não havia mais lugar para eles ali. E eles tiveram que ser expulsos. Quando a gente trata da criação dos seres humanos, né, o vídeo já está um pouquinho longo aqui, 21 minutos, né, vamos tentar aí, né, não chegar nos 30 minutos, mas na criação dos seres humanos, Deus ele cria um ambiente perfeito. Ele cria um ambiente, né, onde tudo é perfeito, onde não há pecado, onde tudo é bom. Né? A gente vê isso na criação de Deus, né? Deus fez, viu que era bom. E aí foi assim, terminou o primeiro dia. Então, tudo que Deus fez era bom, era perfeito. Mas Deus coloca ali no Jardim do Éden um elemento para que os seres humanos eles pudessem decidir, ser governados por Deus, né, e serem obedientes a Deus, e ser governados, né, pelo governo amoroso de Deus, ou não. Porque Deus ele explica aos seres humanos, ele orienta os seres humanos sobre a questão do mal, sobre a origem do mal, sobre a consequência do mal, sobre a consequência do pecado. Mas Deus, ele seria estranho Deus explicar tudo isso para a humanidade e não dar a oportunidade da humanidade escolher. Né? É muito estranho isso. Seria muito estranho, pensa, Deus explicar um monte de coisa para os seres humanos, né, para Adão e Eva, explicar sobre o mal, a origem do mal e tudo, e não deixar os seres humanos escolherem ser, né, obedecerem a Deus. Seria muito estranho isso. Não faria nenhum sentido Deus explicar tudo. E também não faria nenhum sentido a questão do amor de Deus que nós trabalhamos aqui no início. Porque o amor ele tem que ser uma escolha. A obediência a Deus tem que ser uma escolha. Como que os seres humanos escolheriam obedecer a Deus se eles não tivessem a possibilidade de desobedecer? Não faz o menor sentido isso, não faria o menor sentido. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele coloca um elemento ali no Jardim do Éden para que os seres humanos eles pudessem escolher obedecer a Deus. Né? E a gente sabe que, no final, eles não obedeceram, eles desobedeceram, comeram do fruto proibido e tiveram, então, né, os seus olhos abertos, né, para enxergar o mal, porque conhecer, né, eles já sabiam sobre, eles foram orientados sobre, mas a partir daquele momento que eles comem, eles enxergam o mal, eles sentem o mal, né, eles sentem o pecado, eles pecam. Então, infelizmente, a humanidade acabou caindo. Mas veja que dentro desse conflito é fundamental o livre-arbítrio. Né? Não faz sentido nenhum, não faria sentido nenhum Deus criar um monte de robôs. Né? Se Deus ele criasse Adão e Eva e não desse a possibilidade deles escolherem obedecer ou não, ele teria criado verdadeiros robôs. Mas da mesma maneira que os seres celestiais foram criados, nós fomos criados com a capacidade de raciocinar e a capacidade de tomar decisões. E dentro do grande conflito é importante nós entendermos isso, porque todos nós vamos tomar decisões. Todos vamos tomar decisões. Vamos tomar a decisão de estar do lado de Deus, de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Mas da mesma forma, né, que Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, Adão e Eva também foram expulsos do jardim após a desobediência. Né? Eles não poderiam mais ali se alimentar da árvore da vida, porque senão, né, se perpetuaria eternamente a questão do mal, mas eles foram presenteados, apesar de pecar, eles foram presenteados com um conhecimento sobre um plano da redenção, sobre um plano de salvação. Bem, os seres humanos caíram, mas havia um plano já formado, um plano já elaborado, para caso isso acontecesse, os seres humanos eles pudessem serem redimidos, serem salvos, apesar da consequência do pecado ser a morte eterna. E aí foi apresentado a eles, né, lá em Gênesis capítulo 3,
no verso 15, Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, então, né, o descendente da mulher, ele viria para salvar a humanidade, para redimir a humanidade, né? E aqui já fala da questão do conflito, né? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E agora, quem é o descendente da mulher? Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16, Gálatas, capítulo 3, verso 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, né? Então, quem é o descendente da mulher que fala lá em Gênesis? É Cristo. Cristo é o descendente. Esse viria para redimir. Claro que Eva ali, né, Adão e Eva não entenderam muito bem sobre essa questão, mas eles não entenderam assim claramente, mas entenderam que sim, viria um descendente para redimi-los, para salvá-los do pecado, para salvá-los da consequência do pecado, que é a morte. Né? E em Gálatas aqui 3, verso 13, um pouquinho antes do verso que nós lemos, diz assim: ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então veja, Cristo ele nos salva da maldição da lei. A lei diz que o salário do pecado é morte, a consequência do pecado é morte. Deus falou para Adão e Eva: se comeres do fruto, certamente morrereis. E agora, quando eles pecam, Deus fala: virá um descendente, que em Gálatas explica, é Cristo que vai redimir vocês, que vai salvar vocês. Aqui diz que o próprio Cristo, ele o quê? Ele nos resgata da maldição da lei. Então, há um plano. Então, veja, nós temos aqui a origem do mal, né? Na história da humanidade, né? Tudo que aconteceu, né? O grande conflito explica todos os conflitos da humanidade, explica onde nós estamos e explica para onde nós vamos, dependendo das nossas decisões, porque nós temos o livre-arbítrio, né, que Deus nos concedeu. E nós precisamos escolher estar ao seu lado para poder recebermos o presente do sacrifício de Cristo, que é o quê? Que é nos resgatar da maldição da lei, que é o salário do pecado, que é a morte. Lá em Romanos, capítulo 3, 23, diz quem é que precisa desse resgate. Quem é que precisa, né, ser resgatado pelo descendente da mulher que é Cristo? Quem é que precisa? Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é que precisa desse resgate? Quem é que precisa desse plano da redenção? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos. Toda a humanidade precisa. Você precisa, eu preciso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, que nós possamos, ao compreender essa grande verdade desse grande conflito, né? Sabermos que estamos inseridos num grande conflito entre o bem e o mal, né? Sabermos que sim pecamos, mas há um plano para nos resgatar e precisamos escolher, aceitar esse resgate, né? Aceitar o resgate que Cristo nos oferece ao morrer em nosso lugar, ao se fazer, né, maldição, né, como diz ali o capítulo de Gálatas, para justamente nos resgatar da maldição da lei, que é a morte eterna, porque Cristo morreu em nosso lugar, que nós possamos aceitar então. Bem, esse é um resumo, né, que ficou até um pouco maior do que eu gostaria, mas é porque ele aborda tantas ideias, né, logo no início, e aqui nós temos um panorama, então, daquilo que nós vamos ver durante esse trimestre, né? É o grande conflito, é um conflito entre o bem e o mal, onde você e eu estamos inseridos, né? E vamos precisar exercer o nosso poder de escolha para escolher ou estar do lado de Deus ou do lado de Satanás, que é o rebelde, né? Que nós não venhamos a nos rebelar contra Deus, mas que nós venhamos a compreender o amor de Deus e o seu desejo de nos ver felizes eternamente. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós, né? Que possamos, ao compreender todas essas verdades que nós vamos aqui discutir nas próximas 13 semanas, nós possamos compreender e escolher estar do lado de Deus. É uma decisão que precisa ser tomada racionalmente, né? Ao compreender a essência de Deus,
que é amor. Ele não nos fez robôs, ele nos fez com o poder de escolha, e que você possa executar, que você possa exercer, melhor dizendo, esse presente que Deus lhe concedeu, que é o poder de escolher, que você possa escolher estar do lado dele. Que Deus nos abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima semana com a lição número 2. Até lá!